Boa noite, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs de Ideal Espírita. Quem já está inscrito no canal para compartilhar, hoje foi publicada mais uma palestra, A Lógica da Reencarnação. O nosso amigo Lucas editou e publicou hoje. Então eu peço para se inscreverem, compartilhar, dar o like, ativar o sininho para receber notificações, dar o joinha, porque quando você dá o joinha, o YouTube envia o vídeo para mais e mais pessoas. Agora nós vamos fazer a nossa oração inicial. Mestre Jesus, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome e queremos junto de Ti, ó Mestre, pedir ao nosso Pai comum que é Deus, o amparo, a proteção e a assistência. Depois de pedir, nós queremos agradecer a Deus pela vida, pela família, pela saúde, pelos amigos e também pela nossa felicidade. Que cada um de nós que nos encontramos aqui nesta casa espírita hoje, que nós possamos nos sentir envolvidos pela Tua paz e pelo Teu amor. E que também sejamos atendidos de acordo com a nossa necessidade e também com o nosso merecimento. E assim, confiantes em Deus e em Jesus e na espiritualidade amiga, nós daremos por início a nossa palestra da noite. Que assim seja. E a nossa fala da noite, da nossa palestra de hoje, vai ser mais uma mensagem do Momento Espírita: ajuda-te que o céu te ajudará. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam devotos, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente, havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lodaçal. Esse, porém, esbravejava, reclamando, mas tentava com todo o empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos seus discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes surpresos indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e não o ajudamos. Este, que era rebelde e até praguejava, recebeu nosso apoio. Por quê? Aí o mestre, sem perturbar-se, responde. O nobre professor respondeu: aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O carro estava atolado e ele foi orar, esperando que Deus viesse tirar o carro do atoleiro. Jamais Deus ia vir tirar o carro do atoleiro, né? Deus não vai vir. Ele vai te enviar alguém para te ajudar, mas Deus não vai vir. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se merecendo auxílio. Ele estava esbravejando, estava reclamando, mas pelo menos ele estava tentando tirar o carro do atoleiro. Não era como o outro que orava e esperava que Deus viesse fazer o trabalho por ele. Não adianta nada ficar reclamando e não agir. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamo-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Então, muitas vezes, nós também agimos como o primeiro viajante. Nós ficamos aguardando que Deus faça aquilo que cabe a nós fazer. Se eu enfio um espinho no meu pé, na minha mão, eu tenho que tirá-lo. Deus não vai vir tirar para mim. Então, eu já falei em palestras anteriores, se eu vou subir lá num prédio
eu vou me atirar lá de cima, do segundo, do terceiro, do quinto andar, que seja, eu vou me atirar, porque Deus não vai vir me socorrer. Ele pode enviar, sim, bons espíritos, o anjo da guarda nosso, para nos proteger, para nos amparar, para tirar aquela ideia da nossa mente, mas Deus mesmo não vai vir. Por isso que lá na época da Inquisição, eles conseguiam convencer as pessoas, que eles falavam assim, acreditavam em Deus. Tá, então se você acredita em Deus, eu vou te jogar dentro do rio com uma pedra pendurada no pescoço. E se Deus existe mesmo, e ele vai vir te salvar. É claro que Deus não vinha. Então a pessoa caía no rio e morria. E eles com isso criavam mais força, dominavam mais ainda as pessoas. Então não vamos nós agir como o primeiro viajante, né, que vamos nos acomodarmos e esperarmos que Deus venha fazer aquilo que cabe a nós fazermos. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Então, pequenos esforços que nós fizermos, nós vamos empregar para melhorar a situação, o problema em que nos encontramos. Com pequenos esforços, como está aqui na questão 909 de O Livro dos Espíritos, pequenos esforços, mas ele fala assim, que às vezes nos falta vontade. E a vontade, assim como a inteligência, são ferramentas para o nosso progresso, para a nossa evolução. E todos nós temos 2 T também muito necessários ao nosso progresso, à nossa evolução, que é o T do trabalho e o T do tempo. Então nós temos todo o tempo do mundo para trabalharmos e fazermos o nosso progresso. Então nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidas de que esses obstáculos, em sua maioria, foram colocados ali por nós mesmos, cabendo-nos agora a responsabilidade de retirá-los. Então, às vezes nós queremos, né, que mãos invisíveis, que os espíritos invisíveis, os nossos amigos espirituais, o nosso anjo da guarda venha retirar aqueles obstáculos colocados por nós mesmos, esquecidos de que fomos nós mesmos que colocamos estes obstáculos na nossa vida e que a responsabilidade de retirá-los é toda nossa. Alguns se deixam cair no amolentamento, alegando que a situação está difícil e não adianta lutar. Por pior que esteja o momento, vai passar. Então não vamos nunca perder a fé e a esperança. Outros não dispõem de perseverança, abandonando a luta após ligeiros esforços. Ah, fez um esforcinho, não deu certo? Não, porque Deus esqueceu de mim, né? Muitos até dizem desse jeito. Nós temos que ser perseverantes e não abandonarmos após ligeiros esforços, não. Nós temos que persistir, lutar, correr atrás do prejuízo. Com propriedade, afirma a sabedoria popular que pedra que rola não cria limo, sugerindo alteração de rota, movimento, dinamismo, realização. Nós não podemos ficar parados, nós temos que nos movimentar, porque a pedra, se ela fica parada, ela cria limo, ela fica toda escorreguenta, né? Então tem que rolar para não criar limo. Mesmo assim acontece com a gente, vamos lutar, vamos batalhar, vamos correr atrás do prejuízo. Não basta pedir a Deus, não basta pedir a ajuda de Deus. É preciso buscar, conforme o ensino de Jesus. Buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Então, não basta apenas nós pedirmos a ajuda de Deus. É preciso nós buscarmos o consolo, buscarmos o esclarecimento, buscarmos o conhecimento, porque com o conhecimento que a gente tem, a gente vai longe. E o conhecimento é muito importante para o desenvolvimento da nossa fé.
O conhecimento, o estudo faz parte da gente aumentar a nossa fé. A gente não vai ter uma fé inabalável de hoje para amanhã. Isso é uma coisa, vai ser uma construção no dia a dia. Então, todos os dias nós estamos construindo uma nova página no livro da nossa vida. Então, todo dia que amanhece é uma nova página em branco que Deus nos oferece para que ali nós façamos uma nova história de vida. Então, tudo que colocarmos ali será nossa responsabilidade. Como dizia o Chico Xavier, que a nossa responsabilidade é do tamanho do nosso conhecimento. Quanto mais a gente conhece, mais responsável a gente se torna. Então, quanto mais a gente se conhece, mais responsabilidade para nós. Quanto mais conhecimento espírita, mais seremos cobrados. Está aqui também no Evangelho, segundo o Espiritismo, que ao espírita será pedido muito, porque também recebeu muito. Mas aquele que souber aproveitar, também receberá muito. Vai pedir muito, porque a gente conhecia, nós não podemos alegar que não conhecemos, que não sabemos. Mas aquele que aproveitar o tempo, teremos recompensa, seremos recompensados. Então, o espírita será pedido muito, porque recebeu muito. Mas aquele que souber aproveitar, também receberá bastante. Olha que interessante, né? Então, vamos pensar na nossa responsabilidade. Na responsabilidade de sermos, a partir de hoje, a partir de agora, de amanhã, de sermos uma pessoa melhor. Então, será que o conhecimento espírita que nós temos está nos tornando uma pessoa melhor? Será que eu estou sendo uma esposa melhor, uma irmã melhor, uma amiga melhor, mais companheira? Porque às vezes a gente não sabe nem quem mora do nosso lado, não conversa nem com o vizinho. E a gente tem que ter essa comunicação. Nós temos que nos relacionar bem. Vamos pensar nisso então. E a partir de hoje, seremos uma nova pessoa. Como dizia o Paulo, né? Morreu o homem velho para nascer o homem novo. Então vamos acabar com o homem velho que tem dentro de nós, acabando com o quê? Com as nossas mazelas, com as nossas imperfeições, com os nossos vícios, com os nossos defeitos, com o nosso mau hábito. Todos nós temos defeitos a corrigir e todos nós temos maus hábitos. Então vamos mudar a nossa rota, o nosso rumo. Então devemos, portanto, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará no que não estiver ao nosso alcance resolver. Então vamos fazer a nossa parte, que Deus fará aquilo que não está ao nosso alcance de resolver. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Não podemos deixar tudo para Deus, não. Temos que fazer a nossa parte, que Deus vai fazer aquilo que não está ao nosso alcance de resolver. Seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, fizéssemos esforços para retirar do atoleiro o carro da nossa existência, a fim de seguirmos adiante felizes, com coragem e disposição, confiantes de que Deus sustentará as nossas forças para que possamos triunfar. Que nós possamos pensar nisso. E pensar e saber que nós não somos nada sem Deus, que sem Deus nós não existiríamos. Eu vou lá na pergunta 909, porque eu quero ler ela para nós. O homem poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? É a pergunta. Olha a resposta. Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Então, às vezes o que nos falta é o quê? É a vontade de pequenos esforços para nós mudarmos as nossas más tendências, mudarmos os nossos próprios atos, mudar as nossas inclinações. Aí a pergunta 910.
O homem pode encontrar nos espíritos assistência eficaz para superar suas paixões? Aí vem a resposta. Se pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porque essa é a missão deles. Então, todos nós sabemos que temos o nosso anjo da guarda, que é uma missão que eles têm de cuidar de nós. Sempre o nosso anjo da guarda, ele vai ser sempre mais evoluído do que nós. O grau de evolução dele é sempre maior, porque é uma responsabilidade tamanha ser anjo da guarda de uma pessoa, de repente, muito teimosa, né? Muito ranzinza. Tem gente que nem acredita que tem um anjo da guarda, né? E todos nós temos um anjo da guarda do berço ao túmulo, todos. Independentemente da crença, da raça, da cor, todos nós temos um anjo da guarda para nos ajudar, para nos intuir. Só que o nosso anjo da guarda, ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio. Ele vai deixar que prevaleça a nossa vontade. Às vezes ele está lá no nosso ouvido falando, não faz isso, não faz isso e não faz isso, e a gente é teimosa ou teimoso e vai e faz e quebra a cara. Eu já aprendi a escutar meu anjo da guarda. Às vezes você pensa que é uma coisa tola, mas não é. Ele te avisa. Quando eu estou na dúvida, alguma coisa assim, eu já falo, meu anjo da guarda, e aí? Mas é na hora. Ele me indica certinho o que eu devo fazer. Então nós temos que aprender a ouvir o nosso anjo da guarda. As minhas duas filhas já disseram, mãe, eu já quebrei a cara quando não ouvi meu anjo da guarda. Eu falei, pois é, aprenda. Então agora elas também aprenderam. Quando o anjo da guarda fala, faz isso, elas fazem. É assim, não é assim. E vai ver, é do jeitinho que o anjo da guarda falou. Ele está do nosso lado, é para nos amparar, para nos ajudar, para nos intuir. Só que ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio, vai deixar sempre que prevaleça o nosso livre-arbítrio. E eu quero encerrar hoje com Alta de Souza, que eu adoro Alta de Souza e a poesia dela, que ela diz assim: em todo canto da terra brilha a lei do Senhor. O tempo apenas conserva o que se faz por amor. E ainda ela, naqueles nossos momentos difíceis, embora desiludida, alma cansada e sincera, por muito que te doa a vida, não desanimes, espera. Então que nós possamos esperar, mas esperar bebendo, relendo na extraordinária obra da codificação espírita, das obras psicografadas por Chico Xavier, por Divaldo Franco, e que nós possamos todos os dias da nossa vida dizer: eu posso porque confio em Deus e nas forças do universo, que me ajudarão e que farão como que na época de Augusto, que nunca entendeu porque o povo o amava, quando ele nada fazia pelo povo, sem entender que era Jesus que vinha chegando. E nós que sabemos que Jesus está em nosso coração e que uma nova era se apresentará e que retornaremos à terra tantas quantas vezes forem necessárias ao nosso próprio aprimoramento. Não nos esqueçamos que em 1976, Chico Xavier psicografou uma mensagem que foi lida na Rede Globo, onde ele diz assim: o homem no futuro conseguirá tudo, tirar dos mares mais profundos o alimento para si, modificar os códigos do mundo. Só duas coisas o homem jamais conseguirá, que é mudar as leis de Deus e viver sem amor. Talvez nós ainda não sejamos felizes porque estamos tentando as duas coisas, mudar as leis de Deus e viver sem amor. Bem, sem amor, a vida não tem sentido. Então vamos pensar sobre essas duas coisas. Mudar as leis de Deus, que são as mesmas em todos os tempos, em todos os lugares, em todos os países. Só o que muda é a lei dos homens. Então jamais conseguiremos mudar as leis de Deus
e jamais conseguiremos viver sem amor. Muito obrigada a todos pelo carinho, pela atenção, e agora nós vamos fazer a nossa oração final. Vamos mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga que nos amparou e que nos assistiu, e que neste momento cada um de nós eleve o seu pensamento para o seu familiar querido, para o seu amigo, para o seu vizinho, para quem nós queiramos que também participe desse momento, desse passe, dessa energia que vem de Deus e que vem de Jesus e que serve de alimento para o corpo e para o espírito. E que nós possamos pedir ao nosso Mestre Jesus que possa aliviar o sofrimento de todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, também dos nossos irmãos suicidas que buscaram esta porta falsa, que o sofrimento deles também seja amenizado. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos dê força e equilíbrio necessário para nós trilharmos o caminho da evolução moral e que nós possamos sair daqui desta casa espírita hoje mais consolados e mais esclarecidos do que quando aqui chegamos, e com o pensamento mais elevado voltado para o bem, voltado para as coisas belas, lindas e magníficas que Deus nos proporciona todos os dias da nossa vida. E que o amigo e Mestre Jesus ele possa nos iluminar e nos conduzir hoje e sempre. Que assim seja.